Bom, continuando o vídeo anterior, estou aqui de volta. E agora vou mostrar para vocês algumas funções, algumas coisas que a gente pode estar fazendo dentro do Excel que é bem legal. Vamos imaginar que você tenha que criar uma tabelinha onde você vai colocar alunos, as notas de todos os bimestres que o aluno fez, a média do final e vamos colocar a situação do aluno. E ainda podemos colocar mais algumas coisinhas que eu vou mostrando para vocês. A gente vai criar duas planilhas aqui. A primeira vai se chamar, para modificar o nome da planilha aqui, ó, só vir em cima dela e dar dois cliques. Ou clica com direito e vem renomear, tá? Mas eu prefiro dar dois cliques. Vocês vêm aqui, dá dois cliques e coloca aqui consulta. Vamos criar uma segunda planilha clicando no botãozinho do mais aqui, ó. E vamos colocar aqui alunos, tá? Então uma vai se chamar consulta, outra alunos. Por enquanto a consulta a gente não vai mexer, vamos trabalhar com a planilha alunos. Na alunos a gente vai colocar aqui nome, primeiro bimestre, opa, aí é só copiar para as células até o quarto bimestre, tá vendo que ele já copia como segundo, terceiro e quarto bimestre. Isso que é o interessante do Excel, né? Se você coloca uma sequência de números, vou colocar aqui por exemplo 10, se eu copiar para as células embaixo, eu venho nesse quadradinho aqui, ó, tem preencher série, olha lá, ele já me preenche com 10, 11, 12, 13, 14, já me põe todos os numerais. A gente vai colocar aqui a média. Vamos colocar aqui trabalho e situação. Então o que vai acontecer? O aluno vai ter a nota dos 4 bimestres, ao final ele vai ter a média e ainda vai ter a nota de um trabalho que ele vai ter que fazer. Então vamos colocar alguns alunos aqui, né? Ana, Beatriz, Carlos, Fernando. Estou escolhendo nomes aleatórios, tá? Henrique, João. Tem que ter sempre um João e uma Maria, né? João, Maria. Osvaldo, Paulo, Ricardo, Tânia e Vanessa. Tá bom já. Já temos aí 12 alunos dentro de uma sala. Tá ótimo. Certo? E aqui eu vou colocar notas aleatórias também. Pode colocar umas notas mais quebradas, né? 8,3 por exemplo, 9,4. Vou colocar várias notas aqui. Tem nota pra caramba pra pôr. Mas tudo bem, vamos fazer isso daqui direitinho, né?
todas as notas aqui. Eu acho que eu não vou pôr todos esses alunos aí, não. É só mais para vocês entenderem a ideia. Já cheguei até aqui, vamos embora no resto, né? E a Vanessa por fim. Beleza. Aí nós vamos fazer a primeira função aqui. Por enquanto vocês viram que eu só fui colocando números aleatórios, fui colocando informações. Eu não trabalhei com função alguma até agora. Mas agora a gente vai trabalhar com a primeira função. Essa função se chama média. A média, como é que nós fazemos? Tiramos a média de alguma coisa, né? Vou mostrar aqui para vocês. A média nada mais é do que você pegar 3 números, né? 3, 4, independente dos números que você pegar. Pega a quantidade de números e divide pela quantidade de números que você somou. Soma a quantidade de números e divide pela quantidade da soma. Por exemplo, x mais y mais z. E isso dividido por 3. Só que lembrando, é matemática. Então, matemática, as primeiras operações que são feitas na matemática são multiplicação e divisão. A ordem que a divisão e a multiplicação são feitas é indiferente, mas as duas têm que ser feitas primeiro. E depois vem soma e subtração. Se for fazer soma ou subtração primeiro, aí também é indiferente, mas elas vêm depois. Então, o que acontecer se eu não coloco parênteses? Ele ia dividir o z por 3 e ia somar os outros dois. Eu não quero isso. Eu quero que some os 3 valores, x, y, z, e depois divida por 3. Então eu tenho que pôr um parênteses, porque na matemática o parênteses ele vai fazer todas as operações que estão dentro do parênteses, para depois ele fazer o que estiver fora. Certo? Então aqui no caso eu peguei 3 valores, x, y e z. Se eu tivesse pegado mais o w, né? Mais w, aí teria que dividir por 4. Então a quantidade de valores que eu peguei, eu divido, a quantidade de valores que eu somei eu divido pela quantidade da soma. Certo? Peguei 5, divido por 5, 6, 6 e assim por diante. Mas sempre eu somo e depois divido o resultado. Ok? Mas a gente tem uma função dentro do Excel que é bem mais fácil. Vou mostrar os dois jeitos aqui para vocês verem como é que fica. Não salvar, legal. Primeira maneira seria do jeito que eu falei, né? Igual, abre parênteses. A gente pega ali B2 mais C2 mais D2 mais E2. Fecha parênteses, divide por 4. Temos a nossa média que é 7. Eu vou fazer em outra célula só para demonstrar para vocês, tá? Poderia já ter feito de uma maneira um pouco mais rápida e fácil. Igual, média, abro parênteses, seleciono onde eu quero tirar a média, fecho parênteses e dou um Enter. Aí, ó, deu o mesmo resultado. Certo? Por essa função pela função e pela conta, né? Tá vendo que é muito mais fácil fazer pela função. Função, só escrever média, eu posso pegar a média de todos esses valores aqui só com o mouse. Eu clico e arrasto, peguei a média de todo mundo. Ele vai pegar desde a B2 até a E13. Certo? Aqui eu teria que colocar B2 mais C2 mais D2 mais E2, depois mais B3 mais C3. Ia ter que somar toda a galera e ver quantos números tem aqui, para então eu ir lá e dividir pela quantidade dos números que eu somei. É muito mais complicado. Mas eu não vou fazer desse jeito, eu vou fazer desse jeito aqui. Ok? Vou deletar aqui, vou montar de novo. Então vamos lá, comigo. Igual média, não precisa pôr acento porque ele põe depois quando você termina a função.
Seleciono aqui as células, fecho parênteses, pronto. Eu posso fazer de duas formas para eu copiar. Eu não preciso vir aqui e montar a fórmula de novo. Eu posso vir aqui apenas, seleciono a célula que eu quero copiar a função, tem esse quadradinho aqui no canto, eu clico e arrasto até onde eu quero. Já fez todas as minhas médias, certo? Ó, média, só olhar aqui em cima. Média lá, B4, E4, B5, E5, B6, E6, B7, E7, assim vai, certo? Já tenho todas as minhas médias. A outra forma, quando eu já tenho aqui todos os meus campos preenchidos, é um pouquinho mais rápido. Eu venho aqui, seleciono a minha célula que está com a minha função, venho aqui e dou 2 cliques no quadradinho. Ele também faz a mesma operação, já preenchendo todas as células. Lembra que eu falei de diminuir e aumentar as casas decimais no vídeo anterior? Vou mostrar isso aqui para vocês agora. Então a gente tem aqui, ó, aumentar casas decimais, seria colocar mais números, só que tem umas aqui que eu queria só deixar com uma casa decimal. Então eu venho aqui e diminuo. Olha lá. Pronto. Fiquei com 7, 7,5, 6,0, 6,9. Que é sacanagem deixar o cara com 6,9 por 0,1. O cara não ficou com 7, né? Mas tudo bem. Então, a gente já tem aqui todas as nossas médias. Ok? A nota do trabalho vai ser manual também. Vou colocar aqui algumas notas para ficar bem legal. Aqui eu vou colocar um 8. Deixa eu só ver aqui uma coisa. 1, 2, 3, 4. Tá, vou ter que reduzir algumas notas aí para ter um contraste um pouco melhor aí. Mas depois eu faço isso, tudo bem. Deixa eu pegar essa nota aqui, vou deixar ela em 7. Pronto, 6,6. E vou pegar a nota desse cara aqui. 1, 2, 3, 4, 5, legal. Vou pegar a nota desse cara aqui e vou passar para 6 também. Pronto, 6,8, já tá bom. 7. 6, 6, 7. Aqui eu vou por um 8. Aqui um 5. Vocês já vão entender o porquê eu estou deixando dessa maneira. 8. Então pode pôr um 10 pro cara. Por um. Pode ser um 6 aqui, não vai ter problema. Aqui a gente vai pôr um 4. E aqui um 5. Legal. Aqui, como vocês viram, foram notas manuais. Eu quero demonstrar uma coisa aqui para vocês. Então, o aluno aqui tirou as médias. Vamos supor que a escola tem a média dos bimestres de 7. E esse trabalho, como é um trabalho final para recuperar a nota da média, ele tem que ser um pouquinho maior a média do trabalho em específico. Então a nota do trabalho teria que ser 8, no mínimo. Tá? E aqui nós vamos montar a situação. A situação a gente vai usar uma outra função chamada função C. E dentro da função C a gente vai usar outra funçãozinha. Vou mostrar para vocês. O que a função C faz? Ela pega um resultado, vê se aquele resultado deu positivo em relação ao teste lógico, e se deu positivo ele vai te apresentar a primeira opção. Caso dê negativo, ele te apresenta a segunda opção. Já vão entender. Então a função é a C. Então vou colocar
igual C, abro parênteses. E eu já vou colocar a outra função dentro, é a chamada função OU. Abro parênteses. Então a gente pega aqui a F2 tem que ser maior ou igual a 7. É a média da escola, então é 7. E ele vai fazer um outro teste lógico, que é a do trabalho. A do trabalho tem que ser maior ou igual a 8. Vocês viram que eu coloquei um ponto e vírgula aqui no meio. Isso daqui é para separar. Ele vai fazer esses dois testes lógicos. Só que como eu coloquei essa OU aqui dentro, eu poderia colocar mais testes lógicos, tá? Mas eu vou ficar apenas com 2. Como eu coloquei a OU, ele opta por um teste lógico ou o outro teste lógico. Por isso que é a função OU. Como é que funciona? Ele vai verificar aqui se a F2 é maior ou igual a 7. Se for, ele já nem vai ver um segundo teste lógico. Ele já vai te mostrar a opção ali. Caso for menor que 7, aí ele vem para o segundo teste lógico. O segundo teste lógico, ele vai ver se é maior ou igual a 8. Se for, aí beleza, ele vai ainda assim para a primeira opção que vai ser apresentada. Caso os dois testes lógicos derem errados, derem menor que 7, menor que 8, aí ele vai para a segunda opção a ser mostrada. Vocês vão ver como é que vai ficar isso daqui. Então vou fechar o parênteses aqui, coloco um ponto e vírgula. Todo ponto e vírgula significa intervalo. Aí ó, valor C verdadeiro. Se um dos dois testes lógicos tiver ok, vai dar o valor verdadeiro. O resultado vai ser aprovado. Viram que eu coloquei aspas, né? É aspas. Você segura o Shift e aperta do lado da tecla 1 do seu teclado. É aspas. Não é para apertar duas vezes sem o Shift, se apertar duas vezes a tecla do lado do 1. Porque ali são apóstrofes. Então, você não pode ficar apertando duas vezes para criar dois apóstrofos parecendo com aspas. Não. Você tem que abrir e fechar aspas. Se você não coloca essas aspas aqui, ele vai ver o aprovado como se fosse uma função. E a função aprovado dentro do Excel não existe. Então ele vai dar um erro na fórmula. Põe um outro intervalo e agora vai vir o valor se falso. Abro aspas, reprovado, fecho aspas e fecho parênteses. Percebo que cada parênteses tem uma cor. O primeiro vem como preto, o segundo vem como vermelho. Se eu colocasse mais um parênteses aqui dentro do vermelho, ele viria com outra cor, olha lá, roxo. Se eu abrir mais um, vem com verde. Se eu abrir mais um, vem ali uma cor, parece um rosa. E assim vai mudando as cores, né? Só para demonstrar aqui para vocês, não era para colocar esses parênteses. Então fechou, isso daqui é a fórmula. Vai ficar exatamente dessa maneira. Dá um Enter. Então ele já deu aprovado, porque a primeira situação ele já considerou aqui 7 e tinha que ser maior ou igual a 7. Então ele já dá como aprovado. Mesma coisa, vocês vêm aqui no quadradinho, dá 2 cliques, ele vai preencher com o resto, certo? Ó, aprovado, aprovado. Esse aqui deu reprovado. Ele veio na primeira, teste lógico, maior ou igual a 7. Ele é 6, é menor. Vamos ver o segundo, maior ou igual a 8. É 6 também, ele dá menor. Certo? Aqui também foi reprovado, ó. Reprovado, aprovado, reprovado, aprovado, 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 reprovado e reprovado. Por isso que eu mudei aquelas notas, para dar um contraste melhor, para vocês verem a diferença, que dá para colocar bastante aprovado, reprovado e tudo mais. Certo? Já temos a nossa tabela montada. O que eu vou fazer aqui agora é o seguinte. Primeiramente eu vou colocar aqui as bordas. Vou enfeitar um pouquinho minha tabelinha, né? Todas as bordas. Vou colorir um pouco. Então vou primeiro fazer aqui dos nomes. Vou colocar os nomes numa cor aqui verde. Não precisa fazer igual a mim, tá? Os bimestres, eu vou mudar um pouquinho a cor. Vai ser azul.
A média vai ser um laranja. Deixa eu pegar um outro laranja aqui. O trabalho, vou colocar como um laranja um pouco mais forte. Toda essa parte aqui eu vou colocar cinza. Cinza claro. A situação eu vou colocar como um verde aqui, um vermelho. Vou colocar esse verde aqui, tá bom. Eu não vou colorir aqui. Aqui a gente vai fazer mais um detalhezinho, vocês já vão ver. Vamos começar primeiro por esses números. Tá meio sem cor, né? Vamos centralizar esse texto. A gente faz assim, ó, seleciona todos, vem aqui, ó, centralizar. Centralizou todos os textos, ok? Tudo beleza. Agora, vocês vêm aqui, seleciona até os números da média, não seleciona do trabalho, tá? Só até o da média. Vem nesse botão aqui, formatação condicional. Aí nós vamos aqui em gerenciar regras. Essa formatação condicional, o próprio nome já diz, é uma formatação que ele vai dar para o meu texto a partir de uma condição. Tem algumas prévias aqui, já pré-definida, né? Eu não vou usar elas, eu vou criar a minha. Venho aqui em gerenciar regras, venho em nova regra, aí eu venho na segunda opção aqui, ó, formatar apenas células que contenham. O valor da célula vocês não precisam alterar. Aí esse está entre, vocês colocam maior ou igual a 7. Vem aqui em formatar e altera aqui. Eu vou escolher um outro azul. Eu gosto desse azul mais escuro aqui. Pronto. Vem aqui e dá um OK. Então, se for maior ou igual a 7, vai ficar azul o número. Segunda regra. Nova regra. Formatar apenas células que contenham. É menor do que 7. Venho aqui, cor do texto, coloco o vermelho. Dou um OK. Não OK. Tenho minhas duas regras. Pronto, já tenho todo o meu texto aqui, ó. É menor que 7, vai ficar vermelhinho. Se é maior que 7 ou igual, fica azul. Certo? Por que eu falei para não fazer? Falei para fazer até a média. O trabalho vai mudar. Porque o trabalho, a média do trabalho é 8. Então esses números aqui tem que ser diferente. Porque aqui o 7 está azul, aqui o 7 vai ser vermelho. Tá? Vamos lá, seleciona a coluna aqui do trabalho, dos números, né? Vem em formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, formatar apenas células que contenham, é maior ou igual a 8. Seleciona aquele azul bacana, ok, nova regra, formatar apenas células, é menor do que 8. Vai me pintar de vermelho. Mesmo jeitinho que a gente fez no 7, a gente vai fazer, mas agora com o 8. Dá um OK, tem as duas regras. Olha lá, ó, 7 aqui está azul, mas aqui é vermelho, porque a média é 8. Então tem que ser maior ou igual a 8. E aqui, eu não colori porque... não coloquei o fundo, porque aqui o fundo vai ser diferente. Então a gente vem aqui, ó, seleciona toda essa coluninha aqui bacana, vem aqui na formatação condicional, gerenciar regras, nova regra, formatar apenas células que contenham. Aí agora aqui é um pouquinho diferente, a gente vai colocar é igual a, aprovado, formatar, muda o texto aqui para branco, a primeira cor. Preenchimento, a gente vai pôr aquele azul lá, mais cores, aqui, pronto, ok, vai ficar assim o nosso texto, não ok, nova regra, formatar apenas células que contenham, é igual a,
reprovado. Formatar. Então já está no preenchimento aqui, preenchimento vermelho. Vem aqui na guia fonte, seleciono o branco, dá um OK. Olha como é que fica nosso texto. Dá um OK, outro OK. Tá aí, ó. Então ficou preenchimento azul para aprovado e vermelho para reprovado. Fica mais legal. E a partir do momento que se eu mudar aqui, por exemplo, essa nota aqui é 6. Se eu vier aqui por um 8, olha lá, mudou para aprovado, certo? Então agora nós temos toda a nossa tabela montada, pronta, bonitinha. E não precisamos mais mexer aqui e editar nada aqui, né? Já está tudo pronto. Agora nós vamos para a planilha consulta. Na planilha consulta nós clicamos aqui e vamos criar 3 campos. 3 não. 1, 2, 3, 4. É o nome, a média, o trabalho e a situação. Só que aqui ele vai ter apenas 2 linhas. Então seleciona já aqui, põe todas as... coloque todas as bordas, né? Aí a gente vem aqui, ó, vou ensinar um negócio legal. Se você não lembra direito a cor que você colocou em cada campo e tal, você vem aqui em alunos. Pô, eu queria essa mesma cor aqui, ó. A gente vem aqui, seleciona os 2 campos aqui da cor. Vem nesse pincel aqui, ó, pincel de formatação. Clica nele. Pronto. Volta aqui para consulta e cola aqui, ó. Olha lá. Aí vamos aqui, voltamos em aluno, selecionamos a média, pincel de formatação, média, trabalho. E tem uma coisa legal. Show. Pincel de formatação, trabalho. Tem uma coisa legal, que toda a formatação, inclusive a formatação condicional, está indo para aquela célula. Então se eu colocar um número maior ou igual a 7, aqui vai ficar azul. Se eu colocar um número menor que 7, fica vermelho, ó. Olha lá. Quando eu estou colocando, ele já me fica. Olha lá. Inclusive a formatação que eu coloquei de que eu coloquei aqui da, como é que fala? Da vírgula, né? Casa decimal. Vou deletar aqui. E aí por fim a formatação, a situação aqui. Vou dar um pincel de formatação. Vem aqui e colo aqui. Inclusive essa formatação que eu tinha colocado aqui, ó, formatação condicional, gerenciar regras, isso aqui, ó, reprovado e aprovado. Tá tudo aí, tá tudo certinho. Agora o que a gente vai fazer é usar uma ferramenta primeiro e depois a gente vai usar uma outra função. A ferramenta, a gente vai aqui no nome, embaixo do nome, né? Vem aqui em dados. Aí nós temos aqui validação de dados. Clica aqui e vem aqui, ó, validação de dados. Permitir. No permitir a gente coloca aqui lista. Essa lista a gente vai pegar de outra planilha, que é a lista do nome dos alunos. Vocês já vão ver como que vai ficar isso aqui. É só seguir o passo a passo. Fazer igual a minha aqui, ó. Clica aqui em alunos. Tá vendo quando eu clico em alunos ele já preenche aqui pra mim, ó, igual alunos, exclamação. Seleciono só os nomes dos alunos, mais nada. Ok? Clico aqui de volta nesse quadradinho aqui, ó, e já está montado. Alerta de erro. Vai parar. O título é incorreto. E a mensagem que vai aparecer vai ser aluno inexistente. Venho aqui e dou um OK. Beleza, ó. Tá vendo que ele já pôs uma setinha aqui na célula pra mim? Então
Então quando eu clico, já tem todos os nomes de todos os alunos. Olha que bacana. Bem legal, né? E se eu coloco um nome que não existe? Eu sei que eu não coloquei Gabriel. Vou lá e dou um Enter quando termino de digitar. Olha lá, aluno inexistente. Coloco repetir, para eu tentar colocar de novo. Olha lá. Aí, aluno inexistente, não deixa eu pôr o Gabriel. Então venho aqui e cancelo. Ele me apaga. Certo? Já temos a nossa lista de alunos. Agora a gente vai trabalhar com uma função chamada procv. Ele vai fazer uma procura na vertical. Como é que ela funciona? A partir da informação que eu colocar aqui no nome, ele vai procurar em cima da minha tabela, que a minha tabela está aqui em alunos, vai procurar aqui em cima, na vertical. Então vamos supor, aqui ele vai procurar o dado que eu vou inserir aqui. O dado que eu inseri aqui, eu vou colocar o João, tá? Seleciono aqui o João. Aí ele vai vir aqui na minha tabela, vai procurar o João na vertical. Chegou, achou o João? Aí ele vai me apresentar o dado de uma coluna. A coluna que eu quero que ele me apresente em média é a coluna da média. Aí ele vai fazer a procura na vertical e vai vir na horizontal achar a coluna que eu quero. A coluna que eu quero é da média. Só que ali é por números. Então vai ser a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta coluna. O dado que estiver na sexta coluna vai ser o que ele vai me apresentar a partir da informação que eu coloquei, que é o João. Então ele vai me apresentar 7,5 ali. A mesma coisa para todos. Quando eu fizer o do trabalho, aí não é mais da sexta coluna, é da sétima. E da situação não é da sétima, é da oitava. Vocês vão ver como é que vai ficar isso aqui. Vamos lá. A função é igual procv, abro parênteses, a célula que eu quero que ele me procure é o valor procurado. Olha, legal que ele te mostra toda a estrutura da fórmula, certo? O valor procurado é A2. Ó, já me pôs ali. Ponto e vírgula. A tabela que eu quero que ele me procure está aqui em alunos. Quando eu clicar em alunos, percebo aqui em cima. Olha lá, alunos, exclamação. Seleciono desde o nome até o reprovado. Coloco um ponto e vírgula. Primeiro dado é da média, que eu já tinha falado. Ah, esqueci de fazer um detalhezinho aqui que é muito importante. Apaguem tudo aí, vamos voltar tudo. Vou voltar tudo. Pronto, voltei aqui para a média. Montar de novo. Vamos lá. Igual procv, abro parênteses. Seleciono aqui a 2. Opa, tá tudo errado. Vamos dar um ESC. Legal. Não deu muito certo. Que ele veio referente a essa planilha aqui. Então, vamos lá de novo. Igual procv. Sei que tá sendo um pouquinho chatinho isso aqui, mas vamos fazer certinho, né? Clico na A2. Quando eu clico na A2, antes de eu pôr o ponto e vírgula, eu pressiono a tecla F4 do meu teclado. Tem as teclas em cima do teclado, né? F1, F2, F3. Pressiono F4. Uma vez só. Vocês vão ver que vai colocar cifrões. E eu já vou explicar para que serve. Mas vamos montar primeiro toda a fórmula. Ponto e vírgula. Clico aqui na alunos. Seleciono toda a minha tabela. Antes de eu pôr outro ponto e vírgula, pressiono F4 novamente. Aí ele pôs exclamação aqui, em tudo. Aí eu ponho ponto e vírgula. A informação que eu quero que me mostre é da sexta coluna. Então eu ponho o número 6. Ponto e vírgula de novo. E aí eu coloco escrito aí falso. Tá vendo o que significa o falso? É correspondência exata. Significa que ele vai me dar exatamente aquilo que eu estou procurando. Se eu não colocar isso, ele pode me apresentar valores errôneos. Então, vamos colocar em um falso, fecho parênteses e dou um Enter. Pronto.
Vai ficar esse cerquilha N/D aí mesmo, por conta que eu não tenho dado nenhum aqui ainda. Então ele não está me procurando nada. Vamos voltar aos cifrões. Por que os cifrões? Cifrão é a referência exata. Quando eu copiar essa célula para as outras aqui, ele vai me apresentar, ele vai copiar exatamente o que eu estou pedindo aqui. Eu vou mostrar como é que funciona isso daí. Prestem atenção. Eu vou mostrar um jeito de estar fazendo uma conta bem rápido aqui. Então eu tenho o valor 50 e eu tenho o valor 100 aqui, certo? Não tem nada a ver com o que eu estou mostrando para vocês aqui, mas só para vocês entenderem sobre a referência. Não façam isso daqui, é só para vocês entenderem, tá? Eu quero somar esses dois valores. Os valores estão na A10 e B10. Então eu ponho aqui, ó, igual A10 mais B10. Dou um Enter, vai me dar 150, legal. Se eu copiar essa célula para cá, vai dar 0, porque ele me copiou uma referência relativa. O que é relativa? Eu copiei para a linha de baixo, então ele vai relativamente me referenciar as duas células. Olha lá, A11 e B11, tá vendo? Não ficou mais A10 e B10. Assim como se eu tivesse copiado para o lado. Para o lado ele vai me dar 250, que ele está somando aqui com aqui. Ele fez relativamente. Ó, ficou B10 e C10. Ele meio que fez isso daqui, ó. Pegou isso daqui e jogou para o lado. Ou para baixo, ó. É isso que ele está fazendo. Agora, se eu quisesse copiar para qualquer célula essa informação, eu tenho que vir aqui e dar um F4. F4 aqui. Opa. F4. F4. Dou um Enter. Olha lá. Agora, se eu copiar, vai permanecer o 150. Porque está a referência exata, absoluta. Então, ó, sempre vai ficar o A10 e B10. Certo? Se eu vier aqui pressionar mais uma vez, ele põe só a referência em cima da linha. Ou seja, se eu alterar, se eu copiar essa célula para a célula de baixo, eu mudei a linha. Como ele está com a referência absoluta em cima da linha, vai permanecer. Agora, se eu puxar para o lado, em vez de A10, vai virar B10. Isso daqui. Se eu apertar mais uma vez, ele muda da linha para a coluna. Então ficou a referência absoluta em cima da coluna. Se eu alterar a coluna, permanece a 10. Agora, se eu descer a linha, vai ficar a 11, a 12, a 13. Entenderam? Se eu apertar mais uma vez, ele tira toda a referência. Eu aperto de novo, volta a referência absoluta. Então é para isso que a gente fez. Colocou esses cifrões, porque eu quero que permaneça no trabalho e na situação, procurando aí no nome do aluno que está na A2. E vai permanecer procurando em cima dessa tabela, que está da A1 a H13. O que eu vou alterar depois vai ser só a coluna. Aqui no trabalho vai ser a coluna 7 e na situação vai ser a coluna 8. Vamos lá? Deixa eu dar um Enter aqui. A gente copia para cá e para cá. Pronto. Aqui está 6. A gente muda para 7. E aqui está 6. A gente muda para 8. Certo? Olha lá. 6, 7 e 8. Ok? Agora vamos colocar o nome de qualquer aluno aí. Vamos pegar o Carlos. Um detalhe, como eu copiei a referência aqui, eu copiei a célula, então ele sumiu aquela formatação do fundo. Mas aí é simples resolver, é só vir aqui em alunos, clica aqui, página inicial, pincel de formatação, volto para cá, clico aqui. Olha lá, já pegou a formatação que eu tinha colocado. Que ele copiou a formatação dessa célula, né? E nessa célula não pintava o fundo. Eu pintei o fundo de cinza. Vou
qualquer aluno que eu colocar aqui, ó, Maria reprovada, vamos ver se está certinho, ó, Vanessa reprovada. Ó, a Vanessa está reprovada, a Maria estava reprovada mesmo. Agora vamos ver o João. O João tem que dar aprovado. Aprovado, bem. Henrique, reprovado. Ah, mais um detalhe. De novo, copiei daqui. Aqui a formatação era maior ou igual a 7, que ia ficar azulzinho. Então ele copiou para cá. E o trabalho é maior ou igual a 8. Então vamos mudar isso aí também. Vem aqui, pincel de formatação, cliquem aqui. Pronto. Certo? As duas são vermelhas. Beatriz, olha lá, Beatriz é aprovado. Carlos reprovado. Fernando reprovado. Henrique reprovado. Oswaldo aprovado. Então nós temos uma tabelinha bem legal aí, com toda a formatação, tudo bonitinho. Aqui a gente só faz a consulta. Se quiser alterar qualquer dado, tem que vir aqui na tabela, na planilha alunos, e alterar o dado de cada aluno. Alterar uma nota, alterar uma média, colocar um novo aluno, um nome aqui, né? Então, basicamente é isso, pessoal. Então, isso aqui foi uma explicaçãozinha rápida para vocês conhecerem um pouco mais o Excel e aprender a mexer um pouco melhor nele, com algumas ferramentas, algumas funções e algumas formatações que podemos estar fazendo nele. Como falei, quiser ir mais ao fundo, você já tem a base pelo menos. Isso daqui é a base para vocês irem a fundo no Excel, pesquisar mais coisas do que vocês precisarem fazer. Já é o básico, né? É isso que eu queria estar mostrando nesses dois vídeos. E eu fico por aqui. Ok, pessoal? Até a próxima. Obrigado.